voltando aos conteúdos normais, né? Já que com o fim da Copa, o único que eu vou trazer vai ser a final. Talvez o terceiro lugar, se eu conseguir ver, mas afinal é a única coisa que eu vou trazer da Copa. Mas eu tô organizando as coisas ainda de seleção. Calma. Mas o que falar do jogo de ontem do Atlético? É ruim, tá? Não foi de. Ele não foi tipo, horrível, mas o porquê ele foi ruim? Porque tanto que, com todo respeito, é Série B. Então, se eu chegar e falar, foi um jogo lá em cá, igual o Atlético criou boas chances, o Operário também criou boas chances e tudo, mas não foi boas chances, por exemplo, um 0x0 que o goleiro faz durante a defesa, foram muito chutes para fora, muito chutes travado, mas em si, no primeiro tempo, o Operário jogou melhor, tanto que merecia o gol no primeiro tempo, e no segundo, mais equilibrado, porém o Atlético tem um destaque maior. Tanto que teve a expulsão, só ver de qual é o nome do jogador do Operário, é o Cuino, acho que é assim que fala o nome dele, que foi expulso faltando 10 minutos, e nesses 10 minutos o Atlético cresceu muito mais. Tanto que é onde ele tem a maior margem de crescimento. Então, talvez o resultado mais justo seria o empate, na minha opinião, porém faltou qualidade para o Atlético nisso. Eu vou até entrar em um tópico disso. Eu posso tentar aprofundar, mas eu não tenho muita noção do orçamento que o Atlético tem, nível de contratação que ele pode tentar trazer, porque como é um clube SAF, é um pouco confuso como o time pode tentar, né, fazer essas negociações, porque, por exemplo, o América, como ele não é um time SAF totalmente, acho que eu esqueci como fala, mas ele tem pessoas que fazem investimento, mas ele não tem um dono específico. Então você espera que o clube em algum momento possa sim fazer um investimento maior ou algo assim. Por exemplo, na Série A você tem o Mirassol, igual contratou, acho que é Bruno Santos, esqueci o nome, o que marcou os 2 gols no Atlético, no jogo do Londrina. Então assim, você tem jogadores que... Você tem times que você tem uma certa noção de que nível de contratação pode trazer. O Atlético é um pouco confuso, o nível de contratação que pode trazer. Talvez eu possa tentar abordar, ver no mercado e tal, alguns nomes que eu acho acessível, vender o Indy e tal, não sei como vai funcionar, mas porque o Atlético tem sim um sério problema no ataque. Eu vou aprofundar um pouco mais pro vídeo, mas antes vamos falar de quem protagonizou e cada um deles. O Operário veio para Minas Gerais com os jogadores Wagner, Gabriel, Feliciano, Miranda, Coelho e Matiel na defesa, Mikael, perdão. O meio de campo com Moraes, Moraes Júnior, Vinícius Diniz, Trindade, o Hildalberto e o Bochilha, e o no ataque Pablo, sim, o que jogou no Atlético Paranaense e no São Paulo. Chegou até para passar pelo Sport. E o Atlético veio com Luan Poli, Zeca, Jonathan Beleze, Enzo, o meio campista Jota, João Miguel, Cabezas, Max, Ian Lucas e o Calvin Rodrigues. Individualmente, começando no gol, Luan Poli, sempre o destaque da equipe. Pouquíssimos jogos do Luan Poli que se tem, né, que ele não é um destaque positivo. Vem sendo um grande nome, me preocupa no fim do ano se algum time vai tentar, né, tirar ele da equipe. Eu acho que não, mas talvez um clube português de segunda divisão venha. O Jonathan e o Beleza, eu gostei assim. Quando o time perde é foda falar isso, mas acho que eles não prejudicaram tanto. Não foi tipo, igual muita cagada, deram tanto espaço assim. O Zé e o Enzo, normal, não foi a parte brilhante dos dois, mas também não foi aquilo de prejudicar. O Jota e o João Miguel também, né, passam batidos. Vou deixar esse por último, calma. Max, eu achei que o primeiro tempo dele foi ruim, mas ao longo que o Atlético foi atacando mais, eu achei que ele protagonizou melhor até a saída dele. No
início do segundo tempo que ele começou. Então acho que ele foi mais ou menos. Ian Lucas abaixo. Perdão. Ian Lucas abaixo. Na verdade ele vem um pouco em queda, mas tem um motivo um pouco plausível para isso. Cauã Rodrigues jogou muito bem, na minha opinião. Conseguiu jogar bastante bem, protagonizou muito. Dos ofensivos, para mim, foi o melhor. Dixon Vera entrou aos 46, já chegou incendiando, conseguiu muito bem ornar, trocando ele com o Ian Lucas, o que deu para mim mais liberdade ao Max para poder participar melhor. O Luiz Fernando entrou, não conseguiu melhorar o que o Max está fazendo, mas não chegou a prejudicar. Moisés e o Marcelo Henrique, mas entraram no fim do jogo, mais para aquela questão de como o Atlético tinha um a mais e o Operário um a menos, o Alex tacou atacante, e com isso de tacar atacante, ele para ver se marcava um gol. E o Cabezzi, que marcou um gol contra, cara, eu não sou fã do Cabezzi. Eu me pergunto sempre por que o Cabezzi está no elenco, por que é utilizado, por que não tenta achar um outro meia dentro de campo ou improvisar, ou nem utilizar ele mais. Só que eu acho que ele é um monstro nos treinos. Eu não sei se ele está emprestado ou algo assim, mas se ele está emprestado, sei lá, o time pagou caro para ele jogar os jogos tudo, porque o Cabezzi para mim é muito limitado. Ele não, normalmente, ou passa batido ou prejudica, é um dos dois, você nunca vai ver um destaque positivo do Cabezzi para mim. E eu particularmente tentaria me livrar dele nessa janela rápido, porque, meu amigo, o Cabezzi ele para mim mais atrapalha do que tudo. O vídeo vai ter um pequeno corte que minha garganta tá doendo, eu só tomar um gole d'água, pegar minha água para buscar. Achei que eu conseguiria gravar sem água, não vou conseguir. Mas a gente já volta para falar dos números para você ter uma noção. E também para falar um pouco do que está por vir. O jogo em si não tem muito o que falar, porque querendo ou não é aquela coisa. O Atlético chutando, errando muitas finalizações, chutando zagueiro ou para fora, e o Operário repetindo a mesma coisa. Então, assim, com todo respeito às duas equipes, joguinho ruim. Top jogos de futebol. Da história, não. Jogos de futebol. É aquele jogo que, sei lá, ano que vem, se perguntar o placar, você não vai saber responder, porque você vai ter esquecido, porque a sua memória está te protegendo de lembranças ruins. Só vou pegar minha água e a gente vai falar em números do que foi a partida. Com a garganta hidratada agora, minha garrafinha está aqui do lado para durante o vídeo, quando ela doer, eu bebê-la. Em números, o Atlético ele teve 53% de posse de bola contra 47% do Operário. Muito dessa posse cresceu com a expulsão do zagueiro do Operário, né? E se você é novo, você está se perguntando, por que você não fala dos caras que entrou no Operário e tal? Eu normalmente não faço isso, a não ser que o reserva tenha nu, destrinchado. Mas fora isso, normalmente eu só trago o titular. Igual, que tenho que dar esse destaque. O Wagner cresceu bastante, né? Nas poucas chances que o Atlético teve, fez boas defesas. Mas só isso, é bem difícil eu comentar muito do time adversário. Mas voltando, o Atlético ele deu 18 chutes contra 11 do Operário. Desses 18, 2 no gol. E do Operário, 4. O Atlético, principalmente no fim do jogo, ele chutou muito travado e para fora. Acho que eu vou até começar a anotar quando acontecer isso, porque chutou muito travado para fora, porque estava muito no desespero. Então é um número que eu diria até mais inflacionado. Poucas jogadas criadas, muito chutão e tal, é contado como chute, por conta disso vai para fora. E não é chance no gol, porque é chance no gol quando o goleiro defende. E defesas de goleiro, curiosamente, 4-2, né? Porque o gol contra não é considerado o chute adversário. E como está a situação do Atlético após isso? Bem, o Atlético agora ele está a 4 pontos do G6. Salvo engano, acho que é até o próprio Operário que está no 6º lugar. Não, ele perdeu, ele está em 8º. Mas a diferença é de 4 pontos. Não lembro se o São Bernardo é o 7º, mas eu deveria ter anotado quem é o 6º. Mas a diferença para o Ceará, que abre a zona,
é de 5. Então você pode falar, o Atlético está mais próximo de brigar para subir do que de cair. Assim, mas vai ter jogos decisivos, porque ele vai enfrentar agora o Ceará, que já abre a zona de rebaixamento. Como é fora de casa, eu acho que deve empatar, mas se perder fica feio, porque o Ceará vem numa sequência de 4 jogos sem vencer, tá assim na draga. Então, acho que empatar ou vencer é o ideal. Para mim, vencer é sempre o melhor, principalmente fora de casa, mas acho que o Alex deve jogar para empatar, o que para mim é um certo risco, porque querendo ou não, o Ceará tem uns gato pingado que tem uma qualidade um pouco melhor, assim, conhecimento que a gente tem maior de certa qualidade, então tem que se tomar cuidado com isso. Vamos ver se o Alex vai conseguir. Depois vai enfrentar o Atlético Goianiense, que, salvo engano, está em 13º até agora. E também é fora de casa. Acho que o Alex vai buscar um empate, mas acho que vencer seria o ideal. O Atlético Goianiense ele é bem inconstante, então não tem a certa noção de como vai chegar e tal. Mas acredito que o Atlético tem sim suas capacidades, mas basta ver se o Alex vai querer, né? Porque eu vou tratar isso um pouquinho, porque depois de Ceará e Atlético Goianiense, que eu acho que são jogos acessíveis à vitória, pega o São Bernardo, tá vindo em baixa, mas eu nem coloquei a baixa que ele tá no momento, porque como vai demorar 2 jogos para ele jogar, talvez a situação seja revertida. Mas acho que ele, se não me engano, tá 4 ou 5 jogos sem vencer. Mas se o São Bernardo vence 2 jogos, além de voltar na briga de subir, mais forte eu falo, no embolo dentro de G6, o São Bernardo, querendo ou não, é um adversário complicado, tá num bom momento bom, talvez como vai ser esses outros 2 jogos, o Atlético pode vir abalado. Então assim, é um jogo muito difícil de se vencer, mesmo o Atlético jogando em casa. E depois dessas 3 que eu considero pedreiras assim, né, por dizer, pega a Ponte Preta, que tem que ganhar melhor. O Avaí eu não fiz vídeo, mas eu vi parte do jogo e o primeiro tempo ruim, o segundo tempo o Atlético administrou melhor. Porém, eu não quero que o Atlético seja um administrador. Que, por exemplo, eu tô aqui, eu não deixo o time atacar e tem, sei lá, em 10 minutos uma chance de gol. Eu não quero isso, eu quero o Atlético que é propondo o jogo e pondo pressão na Ponte Preta. Porque a Ponte Preta só não é tão pior quanto o América. Então, assim, mas pode mudar em 3 jogos. Acho difícil. Tem até entrevista engraçada do William Potker falando que eles só estão lá porque não receberam sondagem de nenhum time. Ou seja, a Ponte Preta no fim desse ano deve praticamente se desmontar inteira, igual um bonequinho de Lego. Assim, então, acho que desses próximos 4 jogos, eu vou considerar. Eu acho que contra o Ceará deve vir um empate. Contra o Atlético Goianiense, acho que ele deve vencer. São Bernardo vencer. E a Ponte Preta vencer de 12-6. Essa é a minha. Não, de 12-4. Essa é a minha esperança, sim. Eu acho que seria melhor 6. Eu acho que tem que tentar vencer o Ceará, que está no mau momento. Tentar arrancar um empate contra o Atlético Goianiense, que é muito oscilante. Perder para o São Bernardo, tudo bem, que ele está brigando muito direto no G6 para subir. Mas a Ponte Preta tem a obrigação de vencer. Então, menos de 3 pontos, esses 4 jogos foi um certo vexame. E é risco. Risco de uma possível queda. Já caiu no Mineiro, né? Então, cair na Série B seria extremamente prejudicial e complicado, porque já vai perder patrocínio ano que vem. Porque não está no módulo 1, está no módulo 2. E você ainda está na Série C, o patrocínio dificulta mais. Mas acho que no geral é isso. Esperar um bom jogo na próxima vez. E o ponto que eu queria colocar, antes de finalizar o vídeo, é que o Ian Lucas, eu acho que ele não está dando mais certo. Eu acho que os times conseguiram barrar. Porque o Ian Lucas ele é meio que um falso 9. Porém, ele é um falso 9 para abrir mais seja o Cauã, seja o Dixon ou o Max, independente de estar no ataque. Ele abre eles. Porém, quando o Ian Lucas tem que ir para fazer o 4-3-3, eu acho que agora ele não está conseguindo efetuar também.
Eu não culpo tanto porque não é a função dele, tá? A função dele é mais no meio, é ser mais o cara administrador. Que caso tem uma batida e um passe ok, mas acho que ele no ataque ele perde um pouco dessa certa qualidade. O Moisés e o nigeriano, que eu não vou saber pronunciar o nome, para mim não está dando certo. Agora, pausa para hidratação. Eles não estão dando certo. Do Ronaldo ainda não se tem uma previsão de quando ele vai voltar. Se ele vai voltar a treinar mais cedo e tal. Deve voltar só no ano que vem. Então, eu tentaria fazer um movimento de empréstimo, ou até contratar e tentar vender o nigeriano ou o Moisés, para vir um centroavante melhor. Precisa ser um cara top? Não. Pesquisa o artilheiro da Série D, da Série C, um cara que, sei lá, nessa temporada em 25 jogos ele tem 9 gols, 10 gols. Acho que o Atlético tem que tentar buscar pessoas assim. Eu posso até tentar depois pesquisar alguns jogadores livres no mercado, que eu acho que encaixa pro Atlético em questão de valores, para tentar trazer um vídeo disso. Mas no geral é isso, uma partida inconstante, mas que pela constância de erros de finalização, o Atlético perde. Peço você para curtir, comente sua opinião se você viu o jogo e tudo, e se inscreva para ajudar o canal a crescer, né? Monetizar, que eu tenho grandes coisas para fazer aqui, porém eu vou contar quando a gente chegar em 1000 inscritos, que é quando eu começo a ganhar uma pequena coisinha, mas ajuda a chegar nesses 1000 inscritos para saber. Mas no geral é isso, a gente se vê na próxima. Eu vou já produzir um dos conteúdos sobre seleção que eu quero trazer antes da final da Copa para finalizar a seleção até o jogo contra a Austrália. No mais é isso, até a próxima.